Olá, muito boa noite. Olá, meu amigo do Facebook. Olá, meu amigo do Instagram. Olá, meu amigo que vai assistir daqui a pouco lá no YouTube. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, amigos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos chegando aí mais um encontro e mais uma transmissão nesse domingo, nesse abençoado domingo aí. Então, meus irmãos, hoje é a 61ª oportunidade, pela graça de Deus, que Ele nos dá. Live de número 61 hoje estamos fazendo, meus queridos. Então, muito feliz pela graça que Deus tem nos concedido aí dessa oportunidade de falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho do Evangelho. Eu sempre deixo claro que eu não sou um pregador, não é uma live, não é um vídeo de pregação, eu apenas quero falar modestamente aqui do Evangelho de Cristo, falar um pouquinho do Evangelho da graça do Senhor Jesus. É isso que eu pretendo fazer aqui, é essa a minha intenção. Então, meus queridos, lembrando aí, quem for assistir ao vivo, se quiser comentar alguma coisa, concordando ou discordando de alguma coisa que eu falar aqui, esteja à vontade. Quiser comentar também, acrescentando alguma coisa, fico muito feliz, seja no Instagram, seja no Facebook. Quem quiser compartilhar o vídeo também com algum amigo e da sua rede social também, esteja à vontade. Lembrando aos amigos que após eu terminar a transmissão, fica no perfil do Facebook, fica no perfil do Instagram, lá no IGTV, e também coloco no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Após o término da live, eu coloco o vídeo na íntegra, sem edição nenhum, do jeito que está aqui no Instagram e no Facebook, também vai para o YouTube. Inclusive lá, graças a Deus, aí fico muito feliz que tá tendo várias visualizações lá. Então também é uma maneira de assistir. Então, meus queridos, vamos lá, cumprimentando mais uma vez aí os irmãos que estiverem assistindo ou que forem assistir. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Então, meus queridos, hoje, encontro de número 61, 61º encontro. E o assunto hoje escolhido para nós abordarmos é: de qual batismo realmente precisamos? De qual batismo realmente precisamos? Agradecendo aí ao meu amigo Christian, meu irmão em Cristo aí, que me serviu de inspiração para fazer a live de hoje, que às vezes eu fico com dúvida de que assunto abordar aí. E lá no nosso grupo de WhatsApp ele colocou alguns áudios, alguns textos falando do batismo, do verdadeiro batismo. Eu assisti aqueles áudios, vi os textos e mediante isso eu fiquei com vontade de falar também um pouquinho mais sobre o batismo, sobre qual batismo realmente precisamos. Então aí, meu amigo Christian, se tu for assistir aí o vídeo, te agradeço aí pela abordagem que tu me deu aí também. Então, meus irmãos, afinal, a primeira pergunta: o que é batismo? O que significa a palavra batismo? Sucintamente aqui, resumindo, na verdade a palavra batismo é uma tradução ou transliteração, como alguns falam, da palavra grega baptismo, B-A-P mudo, T-I-S-M-O, baptismo. É uma palavra grega e ela foi adaptada ao português e virou batismo. Na verdade, o significado da palavra mesmo, a grosso modo, batismo quer dizer imersão. Imergir em alguma coisa. Daí vem o hábito de maioria dos batismos ser feito em águas naturais, águas artificiais. Mas isso a gente vai tratar um pouquinho à frente também. Então a palavra batismo significa imersão. Os primeiros registros do batismo em imersão nas escrituras sagradas, na Bíblia, aparecem com João Batista. Então os primeiros registros ali de
que temos claramente de um batismo com imersão em águas no Rio Jordão, veio através de João Batista. A palavra nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso está em Marcos 1, do 1 ao 5. Então aqui, meus irmãos, vamos falar alguma coisa de como, rapidamente, que não daria tempo para nos alongarmos tanto, como era o batismo de João Batista, o que significava imersão no Rio Jordão, Mas a primeira observação importante: João Batista pregava o batismo do reino, o batismo de arrependimento. Aqui tem que ficar muito claro em termos de discernimento, meus queridos. Era um batismo de judeus, de um judeu para judeus. O único e exclusivamente era um batismo de arrependimento das más obras dos judeus. Então tem que ficar bem claro, não eram cristãos, Cristo ainda não tinha aparecido publicamente, então tem que ficar bem claro, era um batismo de judeus, de arrependimento do povo judeus, era um contexto judeus. Então nós temos que entender também essa dispensação. O arrependimento ou o evangelho do reino que João Batista pregava é para um reino futuro de Israel, é para um reino prometido que está por vir, no reino milenar de Cristo na terra. Não tem a ver com a igreja de Cristo. Nós temos que entender essa dispensação. Houve um corte aqui no Facebook, mas voltamos. Então, meus queridos, voltando ali. Então, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento e ele pregava o evangelho do reino. Nós acreditamos e somos impactados pelo evangelho da graça. Essa dispensação, temos que entender, o evangelho do reino naquela época é para o povo de Israel, e o evangelho da graça que é pregado até hoje é para a igreja de Cristo. Ele também dizia assim, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está em Marcos 3:2. Então a dispensação de Israel e a igreja de Cristo temos que entender nessa passagem de João Batista. Inclusive, para dar um contexto terreno, João Batista foi morto, foi decapitado, foi decapitado pelas ordens do rei Herodes, porque João Batista vamos ver assim, entre aspas, se meteu, ou esclareceu, ou advertiu o rei Herodes, que estava tendo um caso amoroso com a sua cunhada, que aquilo ali era contra as leis de Israel. E João Batista advertiu e por esse motivo foi decapitado, foi morto, virou mártir. Então isso dá o contexto terreno, porque ele se meteu, vamos dizer assim, ou ele influenciou, ou tentou influenciar um sistema político e de poder terreno. Então isso fica bem claro, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista. O próprio Senhor Jesus.
A palavra nos fala: e veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhas-lhe dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus 3, do 13 ao 17. Então aqui temos indícios, já os primeiros indícios, meus irmãos, de qual batismo realmente precisamos. Olha a frase: e viu o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui já temos pistas de qual batismo realmente precisamos, conforme está no título lá do vídeo. Espírito de Deus ou Espírito Santo. Mas o próprio João advertia que após ele viria o Cristo, viria alguém muito mais importante do que ele. A passagem nos fala: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Isso está em Marcos 1, verso 7. E aqui, meus irmãos, aqui, meus queridos, começamos a entrar em outro tipo de batismo. O batismo que realmente precisamos. E João Batista continuava, ele advertia que o que estava por vir, que o Cristo batizaria de forma diferente da qual João Batista estava batizando até então. Isso é muito importante. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu vou repetir esse verso de novo. Isso está em Marcos 1, verso 8. Em verdade, João Batista falando, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso é muito forte, meus irmãos. Isto é muito espiritual. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista está dizendo: eu vos batizo com arrependimento, eu mergulho vossas cabeças na água e nós cumprimos esse ritual e vocês se arrependem dos seus pecados e procurem a Deus. Mas depois de mim virá alguém que batizará vocês de outra maneira, meus irmãos. Não mais emergindo a cabeça na água. Não. O Cristo vos batizará de outra maneira. Ele vos batizará com o Espírito Santo, meus queridos. É isso que é forte, isso que é espiritual. Isso eu quero que você entenda, meus queridos. Isso está em Marcos 1:8, só para repetir. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Todas as denominações, praticamente, evangélicos ou até a Igreja Católica Romana, tem por hábito, tem como seus hábitos, os seus dogmas, o batismo em águas, o batismo emergindo em águas. Eu mesmo, meus irmãos, fui batizado assim na congregação em que eu me converti a Cristo. Eu fui batizado num rio na minha cidade lá, fui mergulhado nas águas e participei desse cerimonial, vamos dizer assim. Agora, só um pouquinho, deu um corte aqui. Voltamos ao Facebook, meus irmãos. Agora uma pergunta que eu deixo para vocês. Mas será que todos
que desceram a água realmente experimentaram uma conversão genuína a Cristo? Será, meus irmãos? Eu faço uma pergunta para vocês. Será que todos os que participaram desse cerimonial realmente de coração se converteram a Cristo? É isso que eu deixo a dúvida aí, meus irmãos. Quantos irmãos que nós conhecemos, só um instante aí que é... Estou tentando conectar aqui ao Facebook. Voltamos, meus queridos, voltamos. Tinha caído o sinal no Facebook, mas continuamos aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Então, meus queridos, só retomando, então, quantos irmãos nós conhecemos, quantas pessoas que se converteram, acharam uma denominação, acharam uma igreja, entre aspas, com I minúsculo, se batizaram, tiveram todo aquele entusiasmo inicial e depois se perderam, se desviaram, saíram dos caminhos do Evangelho, voltaram aos velhos vícios, voltaram às práticas mundanas. E aí você fica imaginando, pô, mas aquele batismo do qual ele participou, ele desceu as águas, ele tinha tanta convicção, não vale mais, não adianta de nada, perdeu-se aquele entusiasmo. Isso nos leva à conclusão, meus irmãos, que aquele batismo, ou esse batismo do qual eu falei, o batismo cerimonial, o batismo de descer as águas, se não for acompanhado pelo verdadeiro batismo espiritual, de nada vale, meus queridos, de nada vale. Aquilo lá é uma cerimônia de homens para outros homens virem, tá? E falaremos um pouquinho a respeito disso, mas ele não foi acompanhado de um batismo interno, de coração, de alma rendida ao Evangelho de Cristo. Não tem como, meus irmãos, não vai funcionar e não vai produzir efeitos de uma verdadeira conversão. O Facebook hoje está difícil. Tentando de novo a conexão com o Facebook. Hoje o Instagram não cai, mas o Facebook está difícil. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ter a consciência e falaremos um pouquinho mais. Olha essa passagem. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, e a hora vem em que neste monte... Vamos tentar conectar aí de novo no Facebook, hoje está difícil. Novamente tentando uma conexão com o Facebook, mas está difícil. Voltamos ao Facebook novamente.
Se não der, vamos só pelo Instagram. Vou ver de novo a passagem. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e verdade. Isso está em João 4, do 20 ao 24. Então, meus irmãos, espírito e verdade são indícios do verdadeiro batismo. Espírito e verdade são indícios, são sintomas do verdadeiro batismo. Volta. Tentando mais uma vez uma conexão com o Facebook, que hoje está difícil. O Facebook não quer deixar eu fazer minha live hoje. Faremos mais uma tentativa aqui. Voltamos novamente ao Facebook, mas hoje não está difícil. Então, continuando, meus irmãos. Deus é espírito e a adoração em espírito e verdade, como está em João 4, do 20 ao 24, é indício de quem realmente foi batizado pelo Espírito Santo, o verdadeiro batismo. Olha essa passagem. E disse-lhes, Jesus falando, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está em Marcos 16, do 15 ao 16. Esse versículo aqui, meus irmãos, é muito importante nós temos um discernimento, pois ele traz um detalhe, uma mensagem importantíssima e cabe muito nós esclarecermos essa mensagem. Vou repeti-lo. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olhe a segunda parte da frase, mas quem não crer, a frase não está dizendo, mas quem não crer e não for batizado não será condenado. Então, meus irmãos, a salvação independe do batismo, esse cerimonial. A salvação aqui, o próprio Senhor Jesus está dizendo. É possível salvar-se, é possível passar a eternidade com Cristo sem ser batizado. O versículo está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, é apenas crer ou não crer que é decisivo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que ter esse discernimento. O próprio Cristo nos deixou esse versículo. Essas palavras são diretas da sua boca. Repetindo, isso está em Marcos 15, 16.
Então, meus irmãos, há dois tipos de batismo. E aqui nós chegamos já no propriamente dito, o objetivo da minha transmissão hoje, dessa palavra que estou falando aqui. O batismo cerimonial das águas, que é uma ordenança do Senhor Jesus, inclusive, o qual todas as denominações têm como regra. Inclusive, a Igreja Católica tem como regra o batismo, e ela inclusive batisma ao nascer, batiza a criança, já para, se vem de uma herança já mais antiga, para angariar fundos. Ou seja, se a criança nasceu e se batizou na católica, tem menos possibilidades, vamos dizer assim, de se desviar e ir para outras denominações. Então existe aí um interesse da católica, por isso que ele batiza a criança. Mas então, meus irmãos, o primeiro tipo de batismo é esse, é o cerimonial. É o das denominações, até fora do sistema denominacional também tem o batismo da própria Igreja Romana. E as denominações, elas têm todo um regramento próprio. Cada uma das denominações tem uma série de regras, mas nenhuma bíblica, mas elas têm as suas regras. E para o membro, para a pessoa se tornar um membro daquela igreja, ela precisa cumprir essas regras para ser batizada. Eu mesmo, como me batizei há cerca de 3 a 4 anos, tive que cumprir as regras. A regra da minha denominação, só dando alguns exemplos, tinha que tirar a barba, tinha que parar de beber bebida alcoólica, eu tinha apenas um documento de união estável com a minha esposa, a minha denominação não aceitou, tinha que ser certidão de casamento mesmo. Nós casamos e fomos lá, apresentei a certidão, só após eu consegui me batizar. Estou trazendo apenas como exemplo. Cada denominação tem a sua regra para cumprir, vamos dizer assim, o mandamento do batismo, mas isso são regras humanas e não tem nada, absolutamente nada de bíblico nesse regramento, vamos dizer assim. Falamos do batismo cerimonial. E o outro batismo, é esse que é o mais importante, é 1 milhão de vezes mais importante, eu diria, meus irmãos, é o batismo de Cristo, é o batismo que vem de Cristo, é o batismo espiritual, é o batismo que vem do alto. Este realmente é o batismo que realmente nós precisamos, conforme o título. Afinal, de qual batismo nós precisamos? De qual tipo de batismo? É esse que eu quero falar, é esse que a parte final desse vídeo vai tratar. O batismo verdadeiro, o importante, meus irmãos, é o que vem de cima, é o que recebe o selo do Espírito Santo, é o batismo pelo qual nós somos selados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Olha essa passagem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter com ele à noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, do 1 ao 4. Eu vou repetir essa frase aqui. O Senhor Jesus dizendo: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 13, 1 ao 4, a passagem inteira que eu li. Então aqui o primeiro esclarecimento, meus irmãos, é preciso nascer de novo. Sem um novo nascimento não há batismo verdadeiro em Cristo, meus irmãos. Inclusive, essa tradução que foi feita do grego, de novo, aquela que fala aquele que não nascer de novo, na verdade, a tradução correta seria aquele que não nascer do alto não pode vir o reino de Deus.
Nós precisamos nascer de novo e nascer do alto. O novo nascimento não vem de nós mesmos, mas vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus. E Jesus continua, meus irmãos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, a água que tem significado de palavra, a palavra de Deus, é essa aqui a água de Deus, a água da vida, é o Evangelho. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está em João 3, dos 5 ao 6. Então, nascer da água é nascer através da palavra de Deus. A água tem um significado de palavra de Deus, aquela que escorre em direção às pessoas, levando a mensagem do Evangelho. E aqui, meus irmãos, um registro, o batismo com o Espírito Santo aqui, que no meio pentecostal se usa tanto, não tem nada a ver com esse batismo que eu estou falando aqui. Os pentecostais se adonaram disso, e para eles o importante é ser batizado com o Espírito Santo. E qual é o sinal que eles têm como diferencial da pessoa que é batizada no Espírito Santo? É o falar em línguas estranhas, que isso não existe, falei já inúmeras vezes aqui, em outras transmissões, não tem base bíblica nenhuma. Eles inventaram isso, eles distorceram a Bíblia, não sei o motivo, também não cabe discutir, meus irmãos. Olha a passagem que deixa claro isso, o erro bíblico disso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. Outras línguas é línguas estrangeiras, não é línguas estranhas. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com aquele monte de fonemas lá e de sílabas que ninguém entende, que os irmãos inventam na hora ali para impressionar, para dizer que estão batizados com o Espírito Santo. Então, só para registrar, meus irmãos, não tem nada a ver isso. Ser batizado com o Espírito Santo é algo muito diferente, muito superior a essa mania humana, vamos dizer assim. Então, meus queridos, o batismo genuíno, o batismo verdadeiro, é morrer para o velho homem, o homem pecador, o descendente de Adão, e nascer novamente para o homem que é de Cristo, é nascer em Cristo. Então há duas qualidades de seres humanos, meus irmãos: os descendentes de Adão, que têm o pecado, que já nascem com o pecado em si, já nascem pecadores, e aqueles que morrem para o descendente de Adão e nascem para Cristo, tornando-se nova criatura, tornando-se outro homem, tornando-se um novo homem. Esse é o batizado, o verdadeiro batizado. Esse achou o verdadeiro batismo. Morreu para o pecado, nasceu para Cristo. Isso nós temos que ter entendimento, meus queridos. Estávamos mortos em nossos pecados, mas a graça veio sobre nós através de Jesus Cristo para nos vivificar. Olha que Paulo nos fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos no velho homem e agora estamos vivificados em Cristo. Continuando, meus queridos.
A passagem a seguir fala claramente do verdadeiro batismo em Cristo. Ela está em Romanos 6. Então, meus irmãos, se você quer entender, se você quer aprender do verdadeiro batismo, abra em Romanos 6, livro de Romanos, capítulo 6. Eu vou ler aqui do verso 1 ao 10. Aqui está o verdadeiro batismo. Essa passagem nos detalha como é o verdadeiro batismo. Vamos a ela. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Oh, que palavra maravilhosa, meus irmãos! Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Isso está em Romanos 6, do 1 ao 10. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Isto aqui é o verdadeiro batismo, do qual nós precisamos e precisamos muito, meus irmãos. Essa passagem deixa uma clareza do verdadeiro batismo. Então, o verdadeiro batismo não são os rituais que nos definem como batizados ou não, mas a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos. O Espírito Santo estando presente, está presente também o Filho de Deus, está presente o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo estando presente em nossas vidas, está presente também o Evangelho, está presente a Palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a entendê-la e a interpretá-la, meus irmãos. É isso que nós precisamos, o verdadeiro batismo. Aqui, meus queridos, eis a fala de um verdadeiro batizado. Você quer saber o que um verdadeiro batizado fala? Aqui nessa passagem está falando. É Paulo que nos fala. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está em Gálatas 2, versículo 20. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Eu estou morto para mim mesmo, Cristo vive em mim. Eu estou morto para o homem pecador descendente de Adão, mas eu estou vivo para o novo homem que contém a vida de Cristo, meus irmãos. Que passagem maravilhosa. E após esse verdadeiro batismo, meus irmãos, já estamos caminhando para o fim, já são 8 horas e 40 minutos. E após esse batismo, meus irmãos, vem o Evangelho, que a tradução da palavra quer dizer a boa notícia, a boa nova. Agora nós somos batizados, agora a nossa vida não é nossa mais, mas é de Cristo. Cristo vive em nós e aí vem a boa nova, vem o Evangelho, vem a boa notícia. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso está em Romanos 8, do 1 ao 2, meus irmãos. Essa é a novidade de vida, essa é o Evangelho de Cristo, e eu vou repetir aqui o início do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, esse é o verdadeiro batismo. É não viver eu, não viver mais você. É Cristo viver em nós. A nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida é Cristo resplandecendo em nós através do seu Espírito Santo. Meus queridos amigos, estamos encerrando aqui 8 horas e 42 minutos. No Facebook teve vários cortes aí, no Instagram nenhum. Eu vou salvar lá no YouTube o vídeo do Instagram. Então agradeço aos irmãos aí que assistiram, que forem assistir. Lembrando, vai ficar no meu perfil no IGTV no Instagram, fica no meu perfil no Facebook e daqui a pouquinho já estará no YouTube o vídeo também. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe esse final de domingo de todos vocês e de suas famílias, que dê um bom começo de semana amanhã e que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado e boa noite.